Até um tempo atrás, ainda deve ser uma discussão recente, que eu parei de prestar atenção. Sim. Se falava muito da questão do hábito de falar, digitar no celular, nas redes sociais e tal, abreviando as palavras, usando código em vez. Sim. Como está essa discussão, esse impacto? Tu acha que tem alterado o jeito das pessoas escreverem? Bom, eu amo essas perguntas. Eu gosto de tudo que essas coisas assim para a gente conversar. Eu vou dizer para vocês o que não sou só eu que penso, e na verdade o que eu penso, né, é provindo de estudos mesmo da área da linguagem. Existe uma área chamada semiótica. A semiótica estuda, se vocês fizeram nesse campo de comunicação, nós estudamos as linguagens, todas as formas de linguagem, né? Não só as verbais, as não verbais e as híbridas também, formas de linguagem híbrida. Nós entendemos, por exemplo, que a escrita, a escrita no WhatsApp não é uma escrita, é uma fala. Ela só está representada na escrita. Você. Dificilmente alguém escreve você por extenso, né? A ideia da pessoa... Ainda tem explicações também. Por que você... Talvez, não sei se vocês saibam, mas o português, a mudança para o português, do latim, o latim, ele trouxe as vogais entraram no latim depois. Ele nasce com consoantes e depois que as vogais entraram. Então, por isso você muitas vezes vê Bulgari, por exemplo, escrito com V, né? Não era U, era V. Era um V, era um U, mas visualmente você lê, né? A ideia você vê muitas vezes, por exemplo, muitas palavras até hoje, às vezes as pessoas escrevendo as palavras e diminuindo só com as consoantes. Por que só as consoantes? Porque as consoantes precisam ser escritas porque as vogais, como são menos, elas são mais deduzíveis do que as consoantes. Nós temos mais consoantes do que vogais. Então, se eu escrever as consoantes, as vogais você deduz. E isso não é só uma questão de agora. Isso já foi há muito tempo. Há muito tempo na língua foi assim. Só depois que eles conquistaram um determinado povo, os sumérios, que as vogais entraram no grego. Desculpa, foi no grego, não é nem no latim. Então, depois que entraram no grego, então o grego só tinha consoantes. E depois que entraram as vogais, depois da conquista com os sumérios. Então, aí a coisa foi evoluindo, aí as línguas já passaram a ter vogais. Então, o que eu quero te dizer é que voltamos no tempo. Há um retorno. A língua sempre faz esses retornos, de alguma maneira. Isso não é algo inédito, não né? escrevemos no tablet à toa. Já escrevemos em pedaços de madeira. Já escrevemos em pedaços de pedra. Já escrevemos no tablet. Nós não... Por que eu falei em semiótica? Porque, segundo a professora Lúcia Santella, que é uma grande semioticista brasileira, diz que nós estamos na 7ª revolução da escrita. E aí, no 7º estágio de escrita. E o WhatsApp é o 7º estágio da nossa escrita. Nós estamos num processo. E aí o que a escola precisa fazer? Ficar bem claro que escrever no WhatsApp é uma coisa, escrever uma redação para o vestibular é outra. Escrever a carta para a namorada, para o namorado, não precisa, pode vir até misturado com esses dois. Fazer um e-mail para o diretor é uma coisa. Fazer um e-mail para o colega é outra coisa. O e-mail também aceita esse tipo. Ele pode ser mais tenso e pode ser menos tenso. Tem um formal e o... Isso. Nós temos usado mais essa expressão, tenso e distenso. Mais tenso ou mais distenso. Digamos que não está errado. É equivalente, vamos dizer assim. Você está numa sala de aula, você passou uma prova. Obviamente, a pessoa tem que colocar dentro do que ele estudou. Ele não vai colocar lá... VC lá, não vai... Aí né? você vai... Bom, aí você pode até vir a usar isso como uma estratégia retórica, dependendo do que é para defender no texto. Se a defesa no texto
for sobre a evolução da língua, eu vou ter que escrever o você com VC, porque isso vai fazer parte da minha retórica de argumentativa para provar o que eu quero dizer do que eu estou dizendo no texto. Então, eu não posso nem dizer que isso é impossível. Eu tenho que dizer para o aluno que ele precisa ter autonomia, monitoramento e autorregulação, que são as 3 palavras hoje fundamentais no processo de desenvolvimento da linguagem, para fazer essas escolhas, porque nós vivemos dessas escolhas. Eu vou escrever assim, eu vou escrever assado. Vou escrever desse jeito, eu vou escrever desse outro. Eu começo assim ou começo assim? E terminar? Eu termino assim ou termino desse outro jeito? Então, isso tem uma relação. As formas como você começa vão embrincar nas formas como você desenvolve, que vai embrincar na forma como você vai terminar. Não posso começar no modelo, desenvolver em outro modelo e terminar de outra forma. O começo vai determinar muitas coisas, um andamento de uma... O início de uma redação, falando de redação, o início de uma redação, ela vai, de concurso, ela vai ter que... Ela vai determinar o meio e o fim dela também, como é que as coisas vão se dar. Sim, tem todo um processo. Né? Tem uma relação.